Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, mas que ainda é cercado de tabus, principalmente entre os homens: a saúde do aparelho urinário. Problemas do aparelho urinário como infecção de urina, pedra nos rins, hiperplasia da próstata e câncer de próstata podem ser evitados por prevenção, informação e hábitos saudáveis. Então hoje nós vamos falar sobre a prevenção das doenças do aparelho urinário. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos aqui o médico urologista Dr. Jackson Lima. Doutor, uma boa noite e obrigado pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço o convite para falar sobre um tema tão importante, atual. Como você mesmo falou, é cercado de muitos tabus ainda. Principalmente, pelo primeiro tabu, o urologista é o médico do homem. Então a gente sabe que tem muita coisa para ser desvendada ainda, e por isso agradeço o convite para esse bate-papo. Obrigado, a gente que agradece a sua disponibilidade dessa agenda toda aí que os médicos possuem, corrida agitada, mas que está aqui para poder nos dar um pouco de informação, orientar aqui os nossos espectadores. Isso eu já trouxe aqui no começo da sua fala algumas questões que as pessoas já vão até questionar, mas como assim, o tabu de que o urologista é o médico do homem? Não, o urologista é o médico do homem, ou não é o médico só do homem? Tem esse questionamento porque existe uma especialidade na medicina que ela é específica para o atendimento feminino, que é a ginecologista. Então tem um entendimento de que o urologista é o especialista do sexo masculino. É isso ou não? Não somente, né? É uma especialidade que ela trata do aparelho urinário, como já foi citado, e da parte reprodutora do homem. Só que o aparelho urinário, até para melhorar a definição, ele é envolvido tanto em homem quanto mulher, envolve os dois rins, o direito e o esquerdo, os dois ureteres, que são os canaizinhos que ligam os rins até a bexiga, e a uretra. E esses componentes são presentes tanto no homem quanto na mulher. Então, primeiro tabu já caiu aí, não é o médico somente do homem. Obviamente que se já envolveu um paciente que apresenta um problema de próstata, aí se tornou específico o médico do homem. Que a próstata não existe nas mulheres. Exatamente. Né? Então, ele é um médico que trata do aparelho urinário, do sistema reprodutor masculino, mas que trata de homens, mulheres, idosos, crianças, a depender do problema que ele apresente. Então, é um médico da família toda. Certo. De quem tem aparelho urinário. Exatamente. Ou seja, todo ser humano. Todo ser humano tem aparelho urinário. Certo. Doutor, uma dúvida antes de a gente aprofundar aqui no tema. Pessoal, sua. O senhor é goiano? Não sou goiano. Não é goiano, não. Mas o senhor formou na... Minha formação é daqui de Goiás. A minha formação, urologia, eu fiz no HGG, no Hospital Geral de Goiânia, aqui mesmo em Goiânia. E já moro aqui há mais de 20 anos. Certo. E então sua formação acadêmica, ela foi fora e o senhor voltou e veio fazer a especialização em urologia? Medicina eu fiz em Anápolis, da Universidade Evangélica de Goiás. Eu fui para Brasília para fazer cirurgia geral, fiz cirurgia geral do Gama. E terminando a especialização, passei na prova de residência aqui em Goiânia e voltei para Goiânia. Excelente. Então eu pergunto sobre isso e faço questão até de divulgar isso, porque nós temos uma crescente muito grande do desenvolvimento da saúde no estado de Goiás, principalmente aqui na região metropolitana de Goiânia. Sim. E também uma cidade ali da região do Vale do São Patrício, a cidade de Ceres, que tem um desenvolvimento de saúde muito grande. E ao conhecer, pelas entrevistas que a gente sabe, é referência, inclusive, para as pessoas do norte e nordeste do país que vêm para essa região. Então, aqui não tem apenas profissionais que migram de outros locais para atender devido à demanda, mas tem excelentes profissionais de formação acadêmica no estado de Goiás. No estado de Goiás, isso é indiscutível. Nossa formação aqui, mesmo a residência de urologia que eu fiz no Hospital Geral de Goiânia, ele contempla todas essas áreas que eu falei, todo esse tipo de atendimento. Uropediatria, desde a criança, o homem, a mulher,
idoso, tem um serviço que não é específico nosso, como o serviço de redesignação sexual, que é comandado pela equipe de ginecologia, mas que também tem nossa participação sempre que existe algum contratempo ou alguma alteração, porque toda cirurgia pode ter suas complicações, isso é inerente ao procedimento. Então a gente tem a oportunidade de, durante a nossa formação daqui, passar por todos esses cenários, transplante renal, eu sendo de referência ao transplante renal. Então nós temos a oportunidade de passar por todos esses cenários e ver que realmente os profissionais saem bem capacitados por essa oportunidade. Certo, que bom. E a sua atuação é apenas hoje no HGG ou o senhor tem um consultório e atende particular? Atendo também particular e também faço parte da equipe de uropediatria do Hospital Estadual da Criança, que é o ECAD, aqui de Goiás. Ele fica no setor sul? Não, ele fica próximo ao HDT. Próximo ao HDT. O hospital é referência também. Ele é referência também em uropediatria do estado. Então eu tive a oportunidade de formar em 2 locais específicos que são referências no estado. Então a gente teve bastante trabalho durante a formação, não teve? Mas que valeu a pena. Bom, então, aprofundando aqui o nosso tema, o senhor falou alguns órgãos que compõem aqui o nosso aparelho urinário, tá? O que é o aparelho urinário e, principalmente, tem diferença no aparelho urinário feminino do masculino? O aparelho urinário, como eu já tinha iniciado a explicação, ele é formado pelos 2 rins, os ureteres, são os canaizinhos que ligam até a bexiga e a uretra. É responsável pela formação da urina e a partir da formação da urina é tirado todos as potenciais substâncias tóxicas que tem no organismo, é feita aquela lavagem do corpo e é expulsado então essa urina para fora do corpo. Então, produzido nos rins, desceu pelos canais, jogou para a bexiga, saiu pela uretra. O tamanho, a única particularidade principalmente é que a uretra masculina é maior do que a uretra feminina. A uretra feminina está em torno de 4 centímetros. A uretra masculina, já, apesar de divergência, tamanho diferente da literatura, está em torno de 20 centímetros. Então isso é importante saber essa diferenciação também, além de outra diferenciação, que, por exemplo, a uretra masculina, ela serve, além de liberar a urina, excretar a urina para fora do corpo, ela também libera o espermatozoide, o sêmen produzido. Na mulher isso já não acontece. E que é importante também saber essa diferenciação, porque pelo fato da uretra masculina, da uretra feminina ser mais curta, até a maneira da higienização, que entra na forma de prevenção, quando ela vai ao banheiro urinar, até a forma de higienização incorreta, do sentido errado, favorece a proliferação de bactérias ali que leva à infecção de urina, uretrites ou outra coisa. Então isso tudo também é importante, o conhecimento da população e da população em geral. Então a mulher, ela tem uma incidência, ela tem um risco maior de doenças do aparelho urinário do que o homem? Não dá para afirmar isso totalmente, mas ela tem uma predisposição uma predisposição maior, caso ela não faça a higienização correta, por exemplo, de maneira correta. A gente fala quando você vai secar ali, fazer sempre da frente para trás e não de trás para frente, porque nessa abordagem inadequada você pode levar bactérias para ali, para dentro para dentro que facilmente vai chegar na sua bexiga. No caso do tamanho, que o tamanho é pequenininho. É quase 5 vezes menor o tamanho do masculino para o feminino. Certo. Então, assim, existem, por isso que eu falei, não dá para afirmar, muita coisa muda em relação à incidência de um sexo para outro. Certo. Quais são hoje as principais doenças que atacam aí o sistema do aparelho urinário? As principais doenças, hoje em dia, do aparelho urinário, infecção de urina, como nós disparado. Tudo que envolve, a gente tenta categorizar pelo assim, tudo que vai atacar o rim, ureteres, bexiga, até chegar na uretra. Então, infecção de urina, pielonefrite, que já é uma infecção nefrítica, é uma infecção já mais alta, que ataca os rins, que tem um potencial de gravidade maior se não for bem conduzida. Cistite, que já é também um tipo de processo inflamatório infeccioso da bexiga, que está lá também favorecido por essas bactérias. Uretrite, que é dessa uretra para onde é eliminado a urina. Tem também incontinência urinária, que também está relacionado com
com vários fatores ambientais que podem ser modificados tanto no homem quanto na mulher. Então, assim, esses são os principais. Tem uma série de doenças que podem aparecer, mas principalmente o que mais chega no dia a dia do consultório são esses. E tem outras, que é claro, a gente apesar de existir essa esquematização do corpo humano em sistemas, sistema nervoso, sistema urinário, dentre vários outros, claro que às vezes a interferência, uma patologia que atinja um, vai alterar o outro. Então, por isso que quando vai no urologista, a gente tenta fazer um histórico completo desse paciente, sobre cirurgias prévias, sobre doenças, as comorbidades que a gente fala, diabetes, hipertensão, que a gente fala que às vezes o descontrole ou o mau controle de um desses pode alterar causar algum sintoma, alguma doença do aparelho urinário que muitas vezes foi tratado de forma inadequada por não pensar nisso. Entendi. O mais comum, acredito que seja, ao menos é o que a gente, como leigo, tá? Conversando com amigos, familiares, tudo, inclusive já aconteceu comigo, acredito que seja infecção urinária. Certo. O que causa infecção urinária? O que pode causar infecção urinária? Acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já passou por uma situação dessa. Existem formas diferentes de infecção urinária? Isso é um vírus, é uma bactéria? O que causa? Existe. A infecção urinária ela é favorecida por uma série de fatores. Quando a gente fala, inclusive, que aí já entra na forma de prevenção de beber água, aquela velha máxima. Está bebendo água? Não está bebendo água. A partir do momento que você não ingere, dependendo da literatura, mas pela nossa sociedade, a média de 2,5 litros de água por dia e que favoreça o organismo a eliminar também mais ou menos essa quantidade de urina, essa urina formada vai ficar mais concentrada. A partir do momento que ela tem pouca água ali, que ela vai se concentrando, ela vai favorecer a formação da pedra, que é o cálculo. E alguns desses cálculos, eles são produzidos, são formados por bactérias, que de alguma maneira chegaram ali, principalmente favorecido ou fatores anatômicos, que a gente fala, alguma alteraçãozinha tem no próprio corpo, ou pouca ingesta hídrica, elas de alguma maneira se juntaram e formaram uma pedra. E aí fica acumulada ali pela falta de ingestão de água e não tem. Você está ali parada, não passou nada para lavar aquilo dali, vai se acumulando. Tanto que, igual por exemplo, não é muito comum da população em geral, mas tem pedra nos rins, tem pedra na bexiga também. Uhum. A pedra na bexiga ela é favorecida geralmente por a bexiga ela tem uma fraqueza no músculo dela, ou a porta de saída, que é a uretra, ela está fechada por algum motivo. Ou uma estenose, que é um fechamentozinho que faz a urina sair aos pouquinhos, ou a próstata que aumentou e está fechando aquele canal ali, e a urina está se concentrando ali, até chegar ao ponto que ele vai formar o cálculo. Uhum. Então, assim, ele pode formar lá dos rins, mas também na bexiga. Então, um importante fator, e assim, reforço, e a gente sempre bate nessa tecla, é a ingesta hídrica. Certo. É uma das melhores, é barata, tem em todos os lugares, é gratuito, tipo assim, não tem por que não ingerir água, a não ser que tenha algum outro problema que impeça, isso é fato. Outra coisa além disso, que favor, pode beber um golinho, também vou beber para te acompanhar. Acabou conversando sobre isso e pensando nos problemas de falta de ingestão de água, o psicológico ataca. Sim, na hora, né? Você faz assim, orientei muito meu paciente a não beber, deixa eu beber um pouquinho. Além disso, outros alimentos, a gente orienta muito a ingesta de frutas, verduras, diminuir carne, porque a carne vermelha também, ela leva à formação de cálculos também em pacientes que já têm predisposição, já tem um histórico de formar cálculo. Uhum. Então a gente restringe a quantidade X para ingestão por dia. Sal, que isso também gera a maior parte dos cálculos, tem algum componente de cálcio. Então a gente orienta, quando passa pela avaliação, que muitas vezes tem que passar pelo nefrologista também para a gente estudar aquele cálculo. Então, além disso, além dessa ingesta hídrica, tem uma série de recomendações também para evitar a formação. Certo. Doutor, eu vou tentar destrinchar um pouquinho aqui do que a gente já conversou agora, mas assim, porque só com essa resposta sua, eu acho que eu consigo fazer mais um programa de tantas coisas que vêm surgindo, tantas dúvidas que vêm surgindo, e a gente consegue destrinchar. Mas a gente tem algumas outras coisas a perguntar sobre essas prevenções. Eu vou colocar alguns pontos aqui. O primeiro que o senhor colocou, uma das perguntas que eu teria.
o que é a pedra nos rins. Então, a pedra nos rins, ela, em sua totalidade, ou você vai me corrigir se foi isso que eu entendi, ou até nos orientar melhor, na sua totalidade, ou quase na totalidade, ela é formada por falta de ingestão de água ou um erro de alimentação. Não somente. Não somente. Faz parte dos componentes. Tem vários... Desculpa te cortar, mas já pergunto, você já me responde uma vez. Existe algum fator genético para a formação de cálculo renal? Sim. A gente faz o estudo genético, principalmente crianças, pessoas que formam cálculo muito cedo, ou pessoas que já têm esse histórico familiar, ou alguém que você já fez a cirurgia de cálculo, pouco tempo depois ele já formou outro. Então a gente sabe que tem um componente genético envolvido nesse caso. Então é um acompanhamento contínuo e de perto, com o nefrologista e com o urologista, porque a gente sabe, porque seria muito fácil, se fosse só ingerir água, não existiria quantidade de cálculo que tem hoje em dia, e nem dá para falar, a gente tem sempre que individualizar cada caso, porque muitas vezes quando chega no urologista, já é um paciente que ele tem, se enquadra nos critérios que já deveria ter sido estudado melhor, para a gente ver se tinha alguma coisa a mais, que tinha essa hereditariedade na formação de cálculo, ele foi só orientado a ficar bebendo água, ou não comer muito sal, ou não comer muita carne vermelha. E isso foi passando, ele foi formando pedras, à medida que vai formando pedras e eles ficam lá nos rins, principalmente as que que são formadas por bactérias, elas vão destruindo aquele rim, vai fazendo perder a função renal. Então a gente faz muita nefrectomia, que é a retirada desses rins por cálculos grandes que se formaram, ficaram lá um bom tempo, e por falta de acesso, ainda infelizmente grande parte da população, não vou falar de números porque eu posso me equivocar, ainda não consegue chegar tão facilmente no urologista, mas sim, respondendo para você, existe um componente genético associado, não somente porque ele não bebeu água, porque ele se alimentou errado. Eu não sei se existe algum estudo nesse sentido, ou se eu tenho algum conhecimento disso. Pode existir uma memória do organismo, por exemplo, de uma pessoa que já teve o cálculo renal, foi retirado, e apesar dela tentar ter uma vida saudável e ingerir água, o organismo gerar uma memória, a bexiga ou o rim, e gerar um novo cálculo? Não é ter uma memória, é porque ele já tem um processo ali que não foi interrompido. Então, se uma fábrica está com a máquina ligada, ele lançou os produtos, eu tirei os produtos lá, mas não desliguei aquela máquina lá, está lá formando. Tirei aqueles produtos e esvaziei. Se em algum momento teve algum motivo, ou desliguei a máquina, algum motivo, alguém passou lá e ligou essa máquina inadvertidamente, ela vai começar a produzir aquilo de novo. Porque o que estava causando a formação desses cálculos, que foi um processo não interrompido, está ali ainda. Então, às vezes, algum medicamento, ou a urina tem alguma alteração, tem algum componente a mais, tem um ácido úrico a mais, ou algum outro componente a menos. Então, isso tudo tem que ser estudado, esse estudo é feito pelos nossos colegas nefrologistas, junto conosco, para descobrir se tem na composição da urina alguma coisa que favoreça. Perfeito. Às vezes ele passou a ingerir mais água, reduziu a carne vermelha, mas não era esse o fator determinante para a formação daquele cálculo. Ou formou um cálculo na bexiga. Ele tirou e não foi corrigido o que estava causando a formação daquele cálculo lá na bexiga. Não, só tirei e fechei essa barriga. Certo. Mas ali, a próstata está aumentada, está gerando esse maior acúmulo ali de urina mais concentrada, ou a uretra, que a gente fala estenose, que a gente fala está mais estreitadinha, a urina está saindo com dificuldade. A gente não tirou o fator que estava causando. A gente tratou o produto, mas a causa estava ali ainda. Certo. Eu quero entrar agora um pouco sobre, inclusive, a saúde masculina, porque apesar de que existe esse tabu, a gente sabe que nós homens temos dificuldades em buscar o atendimento médico, né? A gente procura quando parece que já não há mais jeito, é uma prática. Mas antes, deixa eu só deixar um recado aqui para os colegas que nos assistem, e você, advogado, específico esse recado para você, que tem uma dificuldade de comunicação com o seu cliente quanto ao andamento dos processos. Existe aquela enxurrada de ligações no seu escritório diário. Doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema. Ele comunica no celular do seu cliente por meio de uma notificação o andamento do processo dele e cessa essas ligações
insistentes no seu escritório. É o app do advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. E para você jovem que busca o ingresso no mercado de trabalho com uma qualificação profissional de ensino superior adequada, a Faculdade Delta está com as inscrições abertas no vestibular. Acesse o link aqui embaixo também da Faculdade Delta e não perca a oportunidade de se posicionar no mercado de trabalho. Dr. Jackson, a saúde para os homens. Existe uma recomendação para que os homens, principalmente após os 40 anos, procurem o médico urologista devido aos possíveis problemas de próstata, né? A próstata não compõe o aparelho urinário, até porque as mulheres não têm, então o aparelho urinário ele é único, como o senhor já nos explicou, né? Uma pequena diferença só de tamanho da uretra, correto? Então estou aprendendo direitinho. Então a próstata é um órgão específico do homem. Qual que é a orientação nesse caso e o que ela faz de fato, a próstata, qual que é a função da próstata, melhor perguntando para o senhor, qual que é a função da próstata e o que o senhor acredita que leva os homens a evitar procurar o médico especialista mesmo após os 40 anos, quando tem a indicação devido a problemas de saúde maiores? Então, existe a recomendação não conseguiu-se ainda padronizar, mas regidos pela nossa Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda-se população em geral acima dos 50 anos e população que tem um histórico familiar, porque o histórico familiar ele é importante, a partir dos 45 anos. Então, essa é a recomendação da nossa sociedade. Se é um caso, entrando nessa questão do paciente que tem histórico familiar, principalmente irmãos e pai, que é o que é considerado o principal, eles têm que começar mais cedo, porque é um tipo de câncer que ele quando diagnosticado, a maior parte ele está localizado, está confinado ali na próstata, e que tem um prognóstico muito bom. Certo. Prognóstico é a expectativa de vida a longo prazo. Então, ele, apesar de ser um dos principais cânceres do homem, ele pode ser prevenido com um exame simples, com uma consulta simples, que não é simples na verdade, mas ao procurar o urologista e ao paciente nos procurar, nesse caso, a gente vai, qual que é o tabu? Entra já nessa parte do tabu. Porque criou-se no imaginário da população, e é cultural isso, urologista, você vai receber um toque retal. Esse é o principal medo dos homens. E não necessariamente. Porque muitas vezes o paciente vai lá com 50 anos, mas não significa que ele tem alguma alteração. Primeiro é feito o exame de sangue, então. Você conversa, você faz uma história clínica, tudo completa, vê como que está a vida sexual desse paciente, vê se ele tem algum sintoma do trato urinário inferior que a gente fala, como é que está para urinar, se acorda muitas vezes à noite, se tem alguma coisa que está incomodando ele. A partir disso a gente faz uma bateria de exames também, exames gerais, se ele já não tiver, muitas vezes ele vai com esses exames já prontos. Por quê? Porque uma coisa, como eu já expliquei, um sistema está ligado com o outro. Então, muitas vezes o que ele está sentindo não tem nem a ver com a próstata, não tem a ver com a bexiga. Pode ser, por exemplo, um diabetes que está descompensado. Certo. Então, tudo isso a gente investiga e não vai necessariamente só vou solicitar um PSA, que é um antígeno específico da próstata. E a gente tem valores específicos que a gente já solicita, até para a gente ter uma ideia de como que está. A maioria, de acordo com cada faixa etária, tem um valor esperado, e daí a importância também de saber o que o paciente usa, porque existem medicamentos que reduzem esse PSA com 6 meses a 12 meses de uso. Então, por isso é importante uma anamnese, que a gente fala, uma história clínica bem detalhada. Então, não é só chegou, vou fazer um toque retal, vou ver se você está com câncer, não, a gente tem que fazer um apanhado geral e descartando muita coisa. Certo. E além disso, exames de imagem também são importantes, além desses exames de sangue, porque a próstata tem um tamanho específico. Pode mudar de referência para referência, mas geralmente 20 a 30 gramas é o que a gente espera desse tamanho dela. Muitos pacientes são encaminhados para nós urologistas, como assim, olha, tem que operar de próstata, porque ela está aumentada. É uma próstata que chegou até de semana passada, um paciente assim, 28 gramas.
A referência do exame era 25, mas era 28 gramas, só que o paciente não apresentava sintoma nenhum relacionado à próstata. Mas ele foi encaminhado para operar da próstata, porque existe a cultura da população brasileira que tudo é próstata. Certo. Existia... Mas ela estava levemente alterada, então. Não, assim, pela referência principal, 20 e 30. está dentro do esperado. Certo. É porque isso pode mudar de referência para referência, mas o principal que as nossas sociedades que nós seguimos segue esse valor de 20 a 30 E o gramas. sintoma que ele sentia era... Ele não tinha, ele era uns sintomas, porque até o início de 1992, 94, todo tipo de sintoma que o homem sentia era chamado de prostatismo. Certo. Que é aqueles sintomas irritativos, que existia isso também. Teve que mudar isso a partir do estudo, do estudo sobre o aparelho urinário, que a bexiga também era responsável por sintomas que o homem estava sentindo. Então, muitas vezes, o paciente era operado da próstata e, ao invés do sintoma do jato dele, principalmente, melhorar, ele piorava. Certo. Porque o problema era a bexiga. Entendi. Entendeu? É interessante eu trazer esse termo prostatismo, porque eu já tinha escutado falar, já tinha visto algo e eu não tinha a referência do que se tratava. Era um entendimento quase que geral do caso. Do homem era causado pela próstata. Certo. Aí isso caiu por terra, através de estudos que foram feitos, aí a gente não usa esse termo hoje, ou evita usar por essa questão, porque senão vai pensar tudo. Às vezes é uma bexiga que está disfuncionalizada, uma bexiga de um paciente diabético, há mais de 10 anos principalmente, que não trata esse diabetes, e o músculo dela está fraco, está com alguma alteração e está causando uma série de sintomas que não é da próstata, da bexiga. Ou seja, esse quadro clínico, se fosse em uma mulher, teria o mesmo resultado, porque ele está ligado à bexiga ou a um diabético que não tem nada a ver com a próstata. Sim, exatamente. Da mulher também. Outro caso que interfere muito, que causa isso, obesidade. Foi até um dos temas foi o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, o TCR, trabalho de conclusão de residência médica. A influência desse sintoma, a influência da cirurgia bariátrica, da mudança dos hábitos de vida nos sintomas do trato urinário inferior. Então, o que muitos estudos foram feitos? Existe uma fisiopatologia já bem esclarecida, que o diabetes, que envolve também síndrome metabólica, que tem alteração de pressão, aumenta a resistência à insulina, alteração de HDL, várias outras alterações, ele provoca um processo inflamatório maior e também prejudica os esfíncteres que controlam a continência. Certo. E além disso, falando de anatomicamente, o excesso de gordura intraabdominal pressiona a bexiga. Então tudo é produzido e já quer ser jogado para fora. Certo. Então assim, sabe-se que prevenindo ou tratando a obesidade, a gente tem uma série de questionários validados que vai avaliar função erétil, sintomas do trato urinário, jato curto, jato fino, de bexiga, de próstata. Todos esses parâmetros melhoraram com a prevenção e o tratamento da obesidade. Certo. Então está tudo interligado. O paciente chegou, ele vai diretamente ser indicado uma cirurgia para obesidade, para outro não. Primeira linha de tratamento, a gente vai tentar fazer uma mudança comportamental nesse paciente. A prática de atividade física, mudança de dieta, isso também se aplica a crianças. Ok, só uma dúvida quanto à obesidade, eu quero entrar nessa questão das crianças também. É muito assunto e eu estou tentando colocar as minhas dúvidas aqui para a gente poder dar o máximo de informação possível nesse curto tempo que a gente tem. Quanto à obesidade, o paciente ele não apresenta diabetes, não apresenta pressão alta, ele é um paciente obeso, no entanto, o seu quadro clínico aparentemente está ok, mas ele tem um sobrepeso. Sim. Esse paciente, ainda assim, ele tem risco de ter um problema do sistema urinário? Sim, tem risco. Por conta ele existe uma série de fatores relacionados à obesidade que envolve também a síndrome metabólica, que é aquilo que eu falei para você. Que envolve alteração de pressão, existe um processo inflamatório maior que vai levar a uma proliferação, por exemplo, na próstata, que vai interferir no processo diretamente na eliminação da urina. Sabe-se que, por exemplo, esse processo inflamatório ocasionado pela síndrome metabólica e obesidade, ele vai levar a uma desregulação das células lá que fazem a próstata crescer e que mantém ela no tamanho adequado. Então, menos dessas células estarão lá, então ela vai começar só a crescer. Crescer, ela tem uma relação com hiperplasia. Ainda existem poucos estudos, porque a maior parte dos estudos, eles relacionam obesidade e incontinência urinária em mulher. Justamente por conta do prostatismo que eu te expliquei. Certo. Que achava que incontinência no homem, eu não vou estudar uma coisa se eu não acho que ela interfere.
Entendi. Então, a maior parte dos estudos são novos, mas já encontrou-se essa relação. Entendi. Então, era incontinência urinária quase que exclusivo na mulher e prostatismo no homem. Existia essa visão, que já foi, graças a Deus, desmistificada e já existem mais estudos sobre isso. Certo. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre prevenção, um pouco mais, tá? Qual é o melhor caminho para se ter um aparelho urinário saudável? O melhor caminho, claro, como eu já comecei a falar, primeiro você deve conhecer seu aparelho urinário. O que é o seu aparelho urinário, que a gente fala, nós falamos aqui. E precisa, para saber a importância, conhecendo ele, saber a importância, que eu preciso beber água para ajudar a produzir, para não precipitar mais urina ali, que ela seja eliminada e evite a formação de cálculo, melhore a questão da infecção de urina, dentre vários fatores, e que além disso, conhecer o que causa, o que está causando essas doenças. Então, a partir do momento que eu sei que sal, ingerir sal a mais, comer muita carne vermelha, não comer frutas, não comer verduras, vai precipitar a formação dessas doenças. A partir do momento que eu sei que foi esclarecido, eu vou tentar melhorar. Porque a partir do momento que principalmente o homem procura atendimento com o urologista, porque está incomodando muito ele. Certo. Então ele vai querer resolver aquele problema. Então o primeiro passo é conhecer. Procurar o médico, o especialista, ficou na dúvida, não consegui, não estou satisfeito com isso, estou sofrendo com isso. Procurar o médico especialista. Urologista, nefrologista também mexe com essa área. Se a parte que eles veem que não cabe a eles vão encaminhar para o urologista, a gente sempre anda de mãos dadas. Então, conhecer, a partir do conhecimento sobre tudo isso, que em consulta a gente passa, esse é o nosso beabá da consulta do nosso feijão com arroz. A gente explica tudo isso para os pacientes. Certo, eu tenho algumas curiosidades. Recentemente eu vi até um especialista, eu não vou falar qual é a especialidade médica, mas eu vi que era um médico. As redes sociais hoje tem de tudo, né? Tem muitos questionamentos e muitas dúvidas. Dentre elas, uma coisa que eu vi foi um médico, ele postou sobre a questão, essa relação do consumo de água, de não se ter um número específico de consumo de água, ao passo que você deve consumir água sempre que o seu corpo pedir. Então, a ação do corpo de sentir sede. Não há necessidade de se fazer um consumo mínimo de 4 litros de água, 3 litros de água específico, sendo que você pode consumir adequadamente conforme o seu corpo pede. Que todos os animais bebem água quando o corpo sente sede. E que o ser humano que fica procurando beber água mesmo que não tenha sede, o que não faria sentido e que talvez pudesse até nem ser saudável. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, doutor? O senhor concorda com essa avaliação? No seu conhecimento, a água ela deve ser bebida de forma ininterrupta? Como é que é? Aí que tá. Isso não é nenhuma dúvida, já existe uma série de estudos sobre isso. Existe benefício de você ingerir quantidade mínima de água por dia. Não dá para você esperar alguém sentir sede ou vontade de ir no banheiro, que aí entra o caso das crianças. Se a criança estiver brincando, mesmo que ela esteja com sede, ela não vai lá. Se ela não foi treinada para assim, olha, passei um bom tempo sem beber água, tá na hora de beber água, tá na hora de fazer xixi, ele vai começar a ter problemas. Por falta de ingesta hídrica. Então, esperar eu sentir sede, se tiver qualquer coisa que me impeça disso, se eu estiver na escola, se eu estiver no trabalho, que existe muito isso, funcionários de empresas que às vezes tem infecção de urina de repetição, tem cólica renal, tem cálculo renal, porque não podem levantar para beber água. Sentiu sede, mas não foi. Então, assim, é muito difícil generalizar. A gente tenta considerar as particularidades de todos os pacientes. Em relação, até como eu já comecei nesse tema das crianças, por exemplo, muitas crianças antes chegam no urologista e já passaram por uma série de especialistas e a mãe fala assim, ele perde urina o tempo todo. Ele não consegue, já foi feito um monte de coisa e não melhora. A primeira linha de tratamento que a gente, depois que fez esse exame físico normal, fez a história completinha, a gente vai conhecer os hábitos dessa criança. Então a gente orienta a ingesta hídrica,
É claro que nem tudo é assim, porque a particularidade, porque na medicina tudo tem que ser particularizado, apesar de existir referências, por isso que muitas referências elas não batem o martelo, não são iguais, mas isso que existe a quantidade mínima, pelo menos para você ter, ser um paciente, se é um paciente que ele não tem nada que contraindique, isso não é uma dúvida que a gente oriente. Então, o que nas crianças, o que acontece muitas vezes? A primeira linha de tratamento é que a gente fala de uroterapia. Que a gente vai saber como que essa criança ingere água, se ela ingere, como que é a ingesta dela na escola, se ela prende a urina na escola, porque isso tudo acontece. Como que é para ela fazer cocô, porque isso também interfere. E uma das perguntas que a gente faz é, esse vaso é grande demais para essa criança? Ela fica confortável, ela está fazendo uma postura que ela tem que usar ali o músculo da coxa, que vai inibir ali o estímulo do cocô, e automaticamente quanto mais fezes formam ali, pressiona essa bexiga, tem menos espaço para a urina se acumular, tem que sair mais rápido. Certo. Come muita pimenta, muito refrigerante, muitos alimentos irritativos da bexiga, então a primeira coisa que a gente faz é conhecer e muitos melhoram a partir dessa adequação desses hábitos alimentares, desse tipo de prevenção daquilo, muitos melhoram. Não melhorou, achei outra alteração no aparelho urinário, isso já patológico, aí vou tratar aquela alteração. Mas a maioria é só uma questão de comportamental, a maioria não, grande parte dos casos. Então, assim, falar que não existe a quantidade X para beber, que eu tenho que esperar o corpo pedir sede, sentir sede, não dá para se aplicar assim. Certo. Então, talvez essa orientação de ter um consumo mínimo, 2 ou 3 litros de água, é como uma garantia da ingestão de água diária. É uma garantia da ingestão da água. Para que a gente não ocorra de sabotar o próprio corpo e deixar de beber água na hora que ele precisa da água. Para a gente ter um bom funcionamento desse corpo, para ele que funcione como se fosse uma máquina, ele funcione com óleo ali dentro. Certo. Um carro sem óleo não vai funcionar. Perfeito. E quanto a algumas outras curiosidades, rapidamente, há algumas que surgiram. Por exemplo, usar roupa apertada pode prejudicar o sistema urinário? Pode. A gente, inclusive, mulheres que têm muita infecção de urina, a gente orienta que evitem usar muitas calcinhas apertadas, deem preferência para material de algodão, porque isso favorece, como eu falei, a uretra feminina é muito pequena, favorece a proliferação, a ascensão dessa bactéria para a bexiga. Falta de ventilação? Também, pelo tamanho da uretra, que está muito pequeno, então ali favorece. A má higienização, como eu já falei, favorece. Você fazer a higienização de trás para frente, após urinar, favorece a proliferação de bactérias. Usar roupas apertadas, calça jeans, tudo. Porque favorece, além disso, outras doenças, que não necessariamente doenças sexualmente transmissíveis ou doenças não sexualmente transmissíveis, mas como candidíase e outras doenças. Então também, pelo fato de estar ali uma região mais apertada. Tentando traduzir para termos mais que a população possa entender. Uma outra curiosidade que eu observei, grande falando então você comentou sobre doenças sexualmente transmissíveis, essa relação com a sexualidade, uma curiosidade, uma dúvida se é real ou não. É verdade que a frequência de atos sexuais para o homem ajuda a reduzir problemas de próstata, ou esse é mito? Não, problema. O principal fator de risco para a hiperplasia prostática benigna é a idade. Ponto. Tanto que uma das coisas que a gente explica muito em consultório é que não tem relação da hiperplasia prostática benigna com câncer de próstata. Então, assim, o principal fator de risco que leva ao crescimento da próstata, então já é esperado que o homem, a partir que ele vai envelhecendo, ele vai ter uma próstata maior, é o próprio envelhecimento. Certo. Porque ocorre esse desequilíbrio entre as células que crescem e as que morrem nesse período. Então, mas as relações sexuais, igual por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, elas podem gerar outro tipo de alteração, as casos que a gente chama de uretrite, que é também causada por bactérias, que quando elas começam a ter de repetição, uma atrás da outra, ela pode, por exemplo, levar a estenose de uretra, que é o fechamento daquela uretra que é por onde sai a urina. Então, é uma cirurgia que para você corrigir, que é para voltar a ter a saída adequada da urina, da bexiga, até a extremidade lá distal do pênis, ali pelo início, a gente tem que corrigir essa estenose por uma série de processos inflamatórios, cicatrizais que acabam fechando aquele canal ali. Então, assim, elas, além de
prejudicarem ao ponto de precisar de antibiótico, elas podem provocar também um processo anatômico no homem principalmente. Então a relação da frequência da saúde, de relações sexuais para melhorar a saúde da próstata é mito. Isso aí é só desculpa para o homem querer fazer mais vezes. Tem muito mito envolvido, porque eles tentam uma coisa justificar a outra para procurar menos o urologista. Certo. Doutor, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. É muito rápido o bate-papo, tem muita coisa para conversar. O senhor falou aqui sobre várias coisas, mas antes de encerrar, eu gostaria só que o senhor nos desse uma orientação sobre cuidados a tomar conta a saúde do sistema urinário na fase infantil, na adulta e os idosos. A gente também nem tratou quase que nada. A gente já falou um pouco sobre mais pelos homens na fase já de 50 anos acima, mas acima de 60 que seria o idoso. Mas quais os cuidados que a gente que deveria ter, quem está nos assistindo deve cuidar dos seus filhos, de si próprio e dos seus pais? Certo. Assim, tentando simplificar uma orientação geral, mas que a gente se aplica a todos, na verdade, primeiro, fazer acompanhamento médico regular, não somente com o urologista, não esconder ou achar que não, isso não é nada. Se está diferente do que é considerado habitual, é porque pode ter alguma coisa lá. Então, a partir do momento que procura, não precisa ser direto no urologista, procurou o médico clínico, o generalista. Inicialmente, que vai ser a porta de entrada muitas vezes para ser encaminhado para nós urologistas ou para outros especialistas. A partir disso vai ser feito observar as particularidades de cada pessoa, porque isso é importante, bato muito essa tecla, porque não dá para usar uma regra para todo mundo, mas de maneira geral, tentar ingerir água, fazer atividade física de forma regular, isso para a população mais adulta ou adulto jovem. Evitar comidas gordurosas, muito sal, melhorar a ingesta de frutas, verduras, e na questão das crianças que dependem da supervisão e também dos idosos, observar sintomas que estão persistindo. Está urinando muito à noite, não está conseguindo controlar a urina, está perdendo com muita frequência. O pênisinho não está conseguindo expor. Os idosos não têm o costume, não gostam de beber água. Não está bebendo água, vou levar para uma consulta. Então, assim, observar e não tratar como, isso pode melhorar. Se é uma coisa que está persistindo além do normal, tem que procurar seu médico. Certo, ótimo, muito obrigado. Mas então, para quem está nos assistindo, que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o senhor desenvolve, tirar algumas dúvidas aí, aquelas caixinhas de perguntas sobre o sistema urinário, como que a pessoa faz para te achar? Através das redes sociais, principalmente no Instagram. Podem me encontrar lá, eu sempre abro caixinha de resposta, às vezes não consigo responder na frequência que eu queria, até porque são muitos temas, como foi surgido aqui, uma coisa vai levando a outra, mas mesmo no particular, sempre que possível, eu tento responder e esclarecer, porque eu gosto de falar sobre urologia, é uma área que particularmente gosto. Bom, então nós vamos deixar escrito aqui, o senhor sabe de cabeça o seu canal, mas qualquer coisa a gente deixa escrito. Sim, aqui. Deixar escrito. E na legenda aqui embaixo também tem um link clicável do Instagram que fica fácil de achar. Certo. Tá bom? Dr. Jackson, muito obrigado pela sua participação e pela colaboração. Foi riquíssimo esse nosso bate-papo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E você que nos assiste, muito obrigado pela audiência de sempre. Obrigado pela paciência, obrigado pelos comentários que deixam aqui os seus pontos de vista. Inclusive, deixa aqui no nosso comentário abaixo o seu ponto de vista sobre isso. Dúvidas também pode deixar que a gente encaminha para o Dr. Jackson. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais. O Instagram do nosso canal, do nosso programa Ponto de Vista _PDV e a rede social da nossa parceira @TC Multimídia. O nosso diretor aqui atrás das câmeras, Lucimar Faria, muito obrigado pela parceria de sempre. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. A doença dificilmente é uma coisa a ser encorajada nos outros. A saúde é o principal dever da vida. Oscar Wilde, uma boa noite e até mais.